aqui. Então, fica claro, gente, que quando eu estou falando de moratória, eu estou falando do pagamento do crédito tributário no seu valor o quê? Principal. E apenas no principal, salvo o 155, quando eu falar de moratória individual, e obviamente a depender do elemento subjetivo do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Se ele agiu com dolo ou não, estava de boa fé ou não, ao momento em que recebeu o benefício, lhe foi concedido o benefício fiscal da moratória. Certo? Pois bem, artigo 153 do Código Tributário Nacional, ainda falando de moratória, diz o seguinte: a lei que concede moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual, especificará sem prejuízo de outros requisitos. O que é que a lei precisa conter? O prazo de duração do favor, porque não vai ser ad eterno, não vai ser para sempre, não dá para o Estado dilatar o tempo todo o pagamento do tributo. 2, as condições da concessão do favor em caráter individual. Então, a lei precisa trazer quais são as condições que deverão ser preenchidas, além do prazo da moratória, quais as condições que deverão ser preenchidas pelo sujeito beneficiário da moratória, e sendo o caso A, dos tributos a que se aplica, impostos e contribuições, enfim, se taxas. B, o número de prestações e seus vencimentos dentro do prazo a que se refere o inciso 1, ou seja, as prestações, se a moratória for paga por prestações, isso precisa estar inserido, essas prestações, dentro do prazo do inciso 1, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa para cada caso de concessão em caráter individual. C, as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de uma concessão em caráter individual, se houver a necessidade de prestar garantias para que goze do benefício da moratória. Volta lá comigo na linha B do artigo 153. Porque eu tenho aí a chamada moratória parcelada, que não é parcelamento. Não é parcelamento. Não parcelamento nos termos específicos e técnicos tributários do 155A. Primeiro motivo pelo qual não é. Senão não haveria necessidade de se inserir o artigo 155A no Código Tributário Nacional. Se o 153.3b trouxesse a hipótese de parcelamento, para que o 155A? Para que o legislador, para que a turminha lá do Congresso ia perder tempo para editar, inclusive, uma lei complementar que demanda mais gente, né? Um quórum qualificado, para inserir o parcelamento no Código Tributário Nacional. Já começa daí. Isso é um princípio básico, né, de interpretação de direito. A lei, em regra, né, não traz dispositivos inúteis e nem vai repetir dispositivos. Então, o que eu tenho no 153.3b é a moratória parcelada. É não apenas o diferimento do pagamento, mas você poder parcelar esse pagamento sem estar inserido ainda no âmbito da ilicitude tributária. Que ilicitude, Aline? Devendo, meu filho. E está ilícito quem deve, seu comportamento é ilícito, meu caro. Se você deve, você está no âmbito da ilicitude, né? Não estou falando de ilicitude cível, no mínimo. Não é isso? Ah, tá. Exemplo. IPVA parcelado. IPTU parcelado. O Estado está lhe dando aí a possibilidade,
né, de você pagar. Porque qual é o dia do fato gerador desses tributos, dessas espécies tributárias, desses impostos? IPTU, ITR, IPVA, 1º de janeiro. 1º de janeiro do ano corrente. Qual seria o vencimento? Se a lei não trouxer nada, e geralmente traz, e geralmente replica o 160 do Código Tributário Nacional, 30 dias. 1º de fevereiro tem que pagar, meu filho. Né? 1º de fevereiro vai ter que pagar. Só que aí o que o Estado faz? Te dá uma benesse, te dá um desconto se você pagar de uma vez. Se você não puder pagar de uma vez, ele vai o quê? Parcelar para você. Parcelar, e em que pese você ter que pagar, você deveria ter pago, melhor falando, perdão, em 1º de fevereiro, e aí você já estaria inserido na ilicitude? Não. O Estado vai deixar você parcelar em 5, 6 vezes, e enquanto você estiver pagando a parcelinha direitinho, tá tudo bem. Tá tudo bem. O Estado está lhe dando um prazo para que você honre o tributo sem lhe penalizar e sem acrescer juros de demora. Porque eu tenho o quê? A moratória, uma moratória parcelada. O Estado poderia fazer o seguinte, olha, 1º de fevereiro é o dia do pagamento, você tem até 31 de junho, 30 de junho para pagar. Seria uma moratória, pagar de uma vez. Mas o Estado te permite o quê? Parcelar até essa data. E aqui, o Estado, eu estou falando, né, gente, União, Estados-membros, Distrito Federal e Município. Estou falando de IPTU, uma municipalidade. Essa é a diferença. Quando eu falo em moratória, eu estou o tempo todo ainda falando de um contribuinte, do sujeito passivo da relação jurídico-tributária, no âmbito da legalidade, da licitude. O cidadão não deve. Ué, Aline, mas por quê? Se não tem nenhuma excepcionalidade para a concessão dessa moratória? Porque o ente federativo detém competência. E ele pode, assim, achar que, tendo em vista a excepcionalidade do início do ano, com todas aquelas despesas, todos nós sabemos que é público e notório, conhecido de todos, que inicia o ano, né? A gente tá lá numa felicidade só. Feliz ano novo, tomando champanhe, no outro dia uma ressaca horrorosa, para ainda receber a notícia de que aconteceu um monte de fato gerador. E que vai chegar um monte de conta. Não é isso? Pois bem, o Estado, o município, já que eu estou falando de IPTU, sabendo disso, te concede esse favorzinho fiscal. Porque, em regra, era o que era, para pagar todo mundo de uma vez, né? Mas, enfim. Então, percebam, esse parcelamento aí do artigo 153.3b nada tem a ver com o parcelamento do 155A. Porque quando eu vou para o 155A, eu estou falando de recuperação de crédito fiscal, de política fiscal, como eu já disse aqui, no qual eu tenho um contribuinte devedor e a gente quer que ele volte a ser bonzinho, que ele volte para a legalidade, que ele atravesse essa ponte do mal e volte para o bem. É isso que o parcelamento faz. Diz o artigo 155A, dê uma olhada aí comigo, o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, ponto final. Acabou. É isso. Decorre do 155A a possibilidade de parcelar? Pode o cidadão suscitar, pedir, provocar administrativamente a Fazenda Pública para parcelar o seu débito fiscal, tendo em vista o que consta o 155A? Não.
Não pode. Porque o que permite o 155A é que o Estado parcele o tributo para fins de recuperar o seu faz-me rir. Então não adianta, meu filho, você chegar dizendo, é que nem a transação, não adianta, olha, então, eu quero fazer um acordo, não, mas preciso de lei. Olha, então, eu quero parcelar. Ok, vamos ver se a lei editada pelo ente federativo autorizando esse parcelamento que o senhor quer fazer. Tem lei? Tem. Vamos ver, vamos parcelar? Depende. Vamos ver se o senhor preenche os requisitos legais para tanto, estabelecidos em lei. E aí, se o senhor preencher, é direito seu subjetivo, inclusive segundo o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O senhor não preenche, tem lei, mas o senhor não preenche, lamento, sorry. Não vai poder parcelar. O parcelamento é direito subjetivo daquele que preenche os requisitos legais para tanto. E se diga, ainda segundo o STJ, uma vez estabelecidos os requisitos legais em lei, não pode a administração, no intuito de regulamentar aquele parcelamento, inserir outros requisitos. Trata-se de vício de ilegalidade. Parágrafo 1º. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui, grifem aí, não exclui a incidência de juros e multa. A lei que estabelece, primeira informação, a lei que estabelece o parcelamento, ela pode dispor em contrário? Pode. Ela pode dizer, olha, esse parcelamento aqui exclui juros e multa. Pode vir assim? Pode. Porque o CTN autoriza isso, dizendo salvo disposição de lei em contrário. Só que se a lei não trouxer essa exclusão, a regra, porque eu estou falando de inadimplência, de contribuinte inadimplente, é a incidência de juros e multa, diferente da moratória, porque eu não estou falando lá de contribuinte devedor. Tenham atenção a isso. Parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativa à moratória. Então, naquilo que for possível ser aplicado ao parcelamento, aquilo que dispõe acerca da moratória, sendo possível aplicar o parcelamento, como o próprio artigo 155, quando se verifica que o contribuinte, na realidade, ele não cumpria os requisitos para parcelar o seu débito tributário ou deixou de cumprir, esse 155, ele se aplica ao parcelamento, verificando-se o quê? Se ele estava de boa fé ou de má fé, no mesmo sentido dos incisos 1 e 2 do 155. Uma coisa que eu preciso lembrar aos senhores é o artigo 83 da Lei 9.430 de 1996. A lei fala da representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária. E isso tem a ver com parcelamento. Deem uma olhada aí comigo no artigo 83. Vamos passar dos negritos direto ali para o será encaminhado, tá? Diz o artigo 83. Estou aqui. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária
e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos artigos 168-A, 337-A, porque estou falando de tributos, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Depois do quê? Do lançamento. Uma vez lançado, realmente ele deve, encaminha-se a representação fiscal para fins penais. Parágrafo 1º. Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. Então é o seguinte, foi lançado o crédito tributário, constituído o crédito tributário, lançada a obrigação tributária, constituído o crédito tributário, verificado que de fato o cidadãozinho deve, não apenas deve, mas tem aqui indícios de autoria e materialidade delitiva tributária no que diz respeito a tributos, ao pagamento de tributos, vamos representar ao Ministério Público. Mas o cidadão ligado todo, percebendo daquilo que ia dar, foi lá e parcelou o crédito tributário. Então, nesse caso, a representação fiscal, ela somente é encaminhada ao Ministério Público se o cidadão não cumprir o parcelamento. E uma vez não cumprido o parcelamento, ele é excluído e aí toca fogo. A autoridade fiscal vai enviar a representação para o Ministério Público. Parágrafo 2º. Ficou claro isso aqui? Uma vez parcelado, ainda que estejamos falando de ilícito penal, uma vez parcelada a representação fiscal, ela só é encaminhada se a pessoa física ou jurídica, nos termos da lei, não cumprir com o parcelamento. E assim, sendo excluído. E precisa da decisão de exclusão. Tenham atenção a isso. Não basta o mero descumprimento da obrigação tributária, lá do parcelamento. Não basta o mero inadimplemento de uma ou duas parcelas. É preciso que haja decisão administrativa de exclusão. É uma decisão formal de exclusão do benefício de parcelamento do débito tributário. E aí, uma vez dada essa decisão pela autoridade administrativa, representa-se para o Ministério Público, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade delitiva. Parágrafo 2º. É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no CAPT durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. Uma vez recebido, já era. Em tese é isso, salvo se couber acordo de não persecução penal. E aí é outro papo, e é com o professor de processo penal. Mas o que eu tenho para trazer aqui a título de informação contida lá no 84, da 9.430 de 96, é isso. Que é suspensa a pretensão punitiva do Estado, desde que o cidadão tenha sido incluído no parcelamento antes do recebimento da denúncia. Uma vez recebida a denúncia, deflagrada a ação penal, já era. E eu estou falando de crime de ação penal pública, o quê? Incondicionada.
É isso? E aí não cabe mais voltar atrás. Parágrafo 3º. A prescrição criminal não corre durante o período da suspensão da pretensão punitiva. Enquanto estiver suspensa a pretensão punitiva, porque o contribuinte foi diligente, correu, foi lá, parcelou antes do recebimento da denúncia, também, peraí, tá? A pretensão punitiva está suspensa e a prescrição criminal não corre. Que era muito colher de chá também, né? Pois bem, cabe 138 do Código Tributário Nacional, aquele que parcela ao requerer o parcelamento pode se valer do artigo 138 dos benefícios da denúncia espontânea contidos lá no artigo 138 do Código Tributário Nacional? Não, a gente já viu isso, né? Segundo súmula 112 do STJ, o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral em dinheiro. Da mesma forma, vale o mesmo raciocínio. A denúncia espontânea só pode se valer dela aquele que deposita o valor do montante integral arbitrado pela Fazenda Pública. Quando eu falo em parcelamento, eu não estou falando de pagamento integral. Eu estou falando de parcelamento, de pagamento por partes. Segundo o STJ, não pode se valer dos benefícios do artigo 138 do CTN aquele que requer parcelamento. Ainda, 151, parágrafo único, estamos terminando. As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Parágrafo único do 151 diz o seguinte: o disposto neste artigo, já falei disso para vocês, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Aquele que parcela tem o direito à expedição da certidão positiva de débito tributário com efeitos negativos. Isso está lá no artigo 206 do Código Tributário Nacional. Diz o seguinte, o 206, já estamos começando a avançar lá para o título 4, né, da administração tributária. E aqui vamos ver na medida do que nos interessa. Tem os mesmos efeitos, artigo 206, tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior. Que artigo anterior é esse, Aline? Que fala da certidão negativa. O artigo 205, que diz o seguinte: a lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa. Certidão negativa de quê? De débito. Certidão que nega que você deva, você não deve. Expedida à vista de requerimento do interessado que contém, isso aqui é blá, 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 que não se faz mais. Hoje é tudo eletrônico. Então, a certidão negativa é aquela que atesta que você não deve. Apesar do nome negativo, ela é legal, né? Você não está o quê? Devendo. 206. Quando eu falo certidão positiva, aí a positiva já não é legal. Já é ruim. Por que você está devendo? Deu positiva lá, deu mais para o fisco. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, ou seja, tem lá uns créditozinhos já inscritos, lançados, mas não venceram, em curso de cobrança executiva, ou seja, eu estou lhe cobrando em quem tenha sido efetivada a penhora ou cuja a exigibilidade esteja suspensa. É a famosa certidão positiva de débito tributário com efeitos negativos, com os mesmos efeitos da certidão negativa. A certidão negativa é aquela que atesta que não há o quê? Débito. Você não deve, é legal. A certidão positiva de débito é aquela que você atesta que você deve, ela não é legal e você tem que pagar.
A certidão positiva de débito tributário com efeitos negativos, ela é o meio termo, ela é o mais ou menos, né? Você está no meio do caminho, para o bem e para o mal. Por quê? Porque ela atesta, que existem créditos constituídos, mas não vencidos, em breve você deverá, em curso de cobrança executiva, cuja exigibilidade esteja suspensa. Então, quando tem uma exigibilidade suspensa nos termos do 151 do Código Tributário Nacional, o contribuinte, o sujeito passivo, ele tem direito à expedição da certidão positiva de débito tributário com efeitos negativos, que tem o mesmo valor da certidão negativa, da legal. Pode se encaminhar para o mal, mas por enquanto você está de boa, mais ou menos de boa, porque boa mesmo é a certidão negativa. Para terminarmos a aula, este bloco, melhor falando da aula, para começarmos, causas de extinção do crédito tributário, artigo 155A, parágrafos 3º e 4º, tratam da recuperação judicial da pessoa jurídica em recuperação judicial e que adere ou quer aderir a parcelamento. Diz o parágrafo 3º que lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Lei específica. Parágrafo 4º. A inexistência da lei específica a que se refere o parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo do parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Então, a lei, em relação a um determinado tributo, ela pode trazer especificidades à empresa em recuperação judicial, com um prazo maior de pagamento, e deve trazer. Pergunta, parágrafo 4º, se não trouxer ou se for menor, vai se valer do prazo concedido pela lei federal. Digamos que a lei de um estado, o prazo máximo seja de 100, a lei geral, de 100 meses para fazer o parcelamento. Mas a lei da União vai em 120. Quando eu falo de recuperação judicial, vai valer a lei geral, a federal. Pergunte, e certidão? Diz o artigo 191A do Código Tributário Nacional e o 57 da Lei 11.101 de 2005, basicamente tratam da mesma coisa, que para pedir recuperação judicial e ser beneficiária do processo de recuperação judicial, a pessoa jurídica precisa expedir certidões, ou negativa ou positiva com efeito negativo. Diz lá, a concessão da recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto no artigo 151, se estiver suspenso, alguma causa de suspensão, 205 e 206 dessa lei, ou uma certidão negativa, como eu acabei de falar, ou uma positiva com efeito negativo. Segundo o STJ. E aí? Precisa mesmo dessas certidões? Em um primeiro momento, o STJ disse que, olha, não precisa, porque não temos lei regulamentando. Em 2020, já havendo previsão 191, bem como do 57 da Lei 11.101 de 2005, o STJ revisitou o tema e disse o seguinte, olha, recurso especial, recuperação judicial, certidões negativas de débitos tributários, artigo 57 da Lei 11.101 de 2005, permitam-me ler, e 191 do CTN, exigência incompatível com a finalidade do Instituto, princípio da preservação da empresa e função social, aplicação do postulado da proporcionalidade e interpretação sistemática da Lei 11.101 de 2005. Vamos para o que interessa. A Lei 11.101 de 2005, já estou em 2025,
diz que a recuperação, o propósito recursal é definir se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial do devedor. Diz o STJ que o enunciado normativo do artigo 47 da Lei 11.101 de 2005 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Com base nisso, vamos tomar água para voltarmos. E aí você reflita, pode ou não pode? Deve ou não deve expedir as certidões? Ter as certidões emitidas e sendo negativa ou positiva com efeito negativo. O que é que você acha? Pensa aí comigo. A gente vem já.